Olá, meus queridos irmãos, vamos para mais uma live de leitura. A nossa leitura anual de 2025 para o dia 3 de agosto. Nesse dia 3 de agosto, vamos ler os capítulos 31 a 33 do livro de Isaías. Pegue a sua Bíblia, vamos ler junto Isaías capítulo 31 a 33. Isaías 31 a 33. Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia Sagrada tem 66 livros. Antes de iniciarmos, vamos passar, ou falando aí um pouco no ditado popular, vamos dar uma pincelada nos livros que temos lido até aqui, para nós não esquecermos. Porque o importante, meus irmãos, é nós lemos a palavra de Deus, tê-la mãos. Em Timóteo 2,15, carta de Timóteo, 2 Timóteo, nas cartas de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E aproveitando também hoje, hoje não, esse dia 3 de agosto, estamos neste capítulo e hoje é um dia abençoado. Que Deus venha te abençoar, que o Senhor venha te dar paz, saúde, e que Deus, o nosso Deus poderoso, no sangue de Jesus, venha te livrar contra toda a inveja. Porque a inveja, meus irmãos, ela é um sentimento maligno. Ela não é um sentimento bom. Ela não é um pecado capital, de maneira nenhuma. Ela é um principado. Ela é tão forte que se você der brecha para ela, ela vai destruir sua vida, seus planos, seus projetos. E o primeiro passo para você lutar contra a inveja, um dos primeiros passos, é contar todos os seus segredos para o Senhor. Porque contando para o Senhor contará todos os segredos dele para você, e através do Espírito Santo vai realizar todos os seus segredos. Isso está em Salmos 15. Leia Salmos 15. Quando terminarmos essa live, quando você terminar de me acompanhar na leitura, leia Salmos 15, que lá está que Deus, ele conta todos os segredos dele para nós, se nós andarmos com ele. Ele realiza, ele conta, ele fala. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que realiza. Deus é um Deus que protege. Amém? Então, para que nós não venhamos perder o foco da leitura, vamos citar até aqui o livro que estamos, até Isaías. A gente aprender e a gente não jamais esquecer. Então já passamos por Gênesis, por Êxodo, por Levíticos, por Números, por Deuteronômio. Esses primeiros 5 livros da Bíblia são os Pentateuco. São os livros que falam e relatam somente a lei e a criação. Por quê? A criação. Porque na criação é que se colocou a ordem. Na criação é que se colocou a lei. Na criação é que se colocou-se o
faz e fez. É na criação que se colocou, se cria e se criou. De lá veio a lei. Entendemos? E depois vem os livros históricos, que vem de Josué até Esté, que é Josué, Juízes, Ruth, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Crônicas, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Esses são os livros históricos que relata os acontecimentos históricos no povo de Israel desde que sai do Egito, né, rumo à Terra Prometida. Então, a Terra Prometida, que é do livro de Josué, começa os livros históricos de Israel, as suas histórias de guerra, as suas histórias de conquistas, as suas rebeliões, até Esté. Amém? E de Jó até Cantares de Salomão, temos aí os que é conhecido como os livros poéticos ou poesias, que vem de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Lembrando, irmãos, que tivemos uma leitura no livro de Cantares, que eu nunca tive, como eu tive este ano, e alcançou um número bom de visualizações. Não vou dizer que passou de 1000, não passou, mas foi um número bom. Amém? Porque este canal de leitura da Bíblia, ele não passa de 100 visualizações. Mas se fosse um canal que eu puxasse vídeo de fofocas, vídeo de outro canal, agregasse a esse para eu comentar o acontecimento do outro canal, daria muito vídeos. Só que no meu ver, vídeos assim para mim é vídeo de fofoca. É eu querer crescimento acima do canal alheio, é eu querer crescimento acima dos vídeos alheios, eu comentar. E não cabe a mim julgar. Porque em Mateus capítulo 7, verso 1, está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. E da medida com que medides, ou seja, da medida que for julgado, você também será julgado. Deixe a vida do canal alheio em paz. O que importa é este, é o meu. E você que está inscrito neste canal, que acompanha a palavra de Deus, não interessa se vai ter visualização, não interessa se vai ter milhões de visualizações, mas alcançando uma pessoa. Alcançando uma pessoa, Deus é glorificado. Porque quem sabe se essa pessoa está esperando uma leitura dessa, está esperando uma palavra dessa, e muda o curso da sua vida. Quem sabe se esse vídeo chega até essa pessoa agora, ela esteja na ponte, querendo se suicidar, e do nada o telefone dela chega uma notificação, é um vídeo desse da leitura da palavra, e essa pessoa é salva. É isso que temos que crer, é isso que tem que acontecer. Não é visualizações para enriquecer o nosso ego, não é visualizações para deixar o nosso canal no ápice alto e depois receber a plaquinha do YouTube dizendo que você alcançou milhões de pessoas, sendo que essas pessoas nem sequer aceitaram Jesus. Entende? Então o efeito maior deste canal é a palavra de Deus como espada do Espírito, sondar o coração, sondar a mente, sondar os rins e sondar a medula e a espinha. É assim que a palavra fala em Jeremias. E em Salmos também. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Esse é o efeito da palavra, esse é o efeito do canal. Para lhe dar um novo curso, para lhe dar uma nova história, para que o Espírito Santo lhe alcance e lhe converta do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o tema central deste canal, a palavra de Deus para a salvação da sua alma. Amém? Então, do livro de, como falamos, de Cantares, até Cantares é os livros poéticos, ou das livros românticos. De Cantares para cá, já começa os profetas maior, que estamos no livro de Isaías, Jeremias, vem as lamentações de Jeremias, Daniel e Ezequiel. Amém? Até aqui. Não esqueça, aprenda os livros. Porque se todo pregador que se diz pregador da palavra de Deus, você pode perguntar para qualquer um deles, eles não vão saber
dizer de Gênesis a Apocalipse nessa ordem que nós temos em mãos, a nossa ordem, tá bom? Essa ordem. Tem a ordem cronológica, tem a ordem da Bíblia hebraica. Então, aprendemos na nossa ordem, que é assim. Aprenda, irmãos. É lindo, é maravilhoso. Você pode estar no meio de um congresso. De repente o pastor, o preletor, pode chamar você. Quem tem coragem de vir aqui dizer a ordem que temos em mãos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai e fala. Bem? Isto é defesa do Evangelho. Isto é defender a sua fé. Amém? Então vamos agora orar. Pedir a presença do Espírito Santo para estar nesta leitura, para que ele nos guie nesse dia 3 de agosto. Espírito Santo de Deus, pedimos, Deus, a tua presença nesta leitura. Espírito Santo, pedimos o teu mover nessa leitura. Repreendemos, Deus, todo pensamento ruim. Repreendemos todo pensamento com aquela negatividade de que ler a Bíblia não interessa, de que ler a Bíblia é algo ultrapassado, de que ler a Bíblia não dá em nada, porque dá. Lê, Deus, a tua palavra, ela leva a um novo curso. A tua palavra, Deus, ela levanta pessoas que estão na sarjeta. Aquelas pessoas, Deus, como por exemplo os mendigos, os viciados, os craqueiros, como alguns assim o chamam, que estão na sarjeta hoje. Se eles tiverem uma palavra, uma Bíblia na sua bolsa, que muitos deles têm, que eu já vi, muitas dessas pessoas carregam uma Bíblia na sua bolsa. Se eles, Deus, ler, abrir pelo menos um capítulo por dia, o Senhor libertará da escravidão que eles estão. Mas, Senhor, meu Deus, tudo depende também da pessoa, que se a pessoa quiser. Por quê? Porque uma coisa, Deus, o Senhor nos deu, e nesta coisa o Senhor é tão misericordioso que o Senhor não toca. É nosso, o Senhor não toca. É o nosso livre arbítrio. Temos direito de escolher o sim ou o não. E muitas das vezes, Deus, não queremos o sim porque sabemos que temos que nos afastar de certas amizades que não vai fazer mais parte da nossa nova vida com o Senhor. Então muitas das vezes, Deus, nós não queremos abrir mão da amizade, do amiguinho B, do amiguinho A, para não entristecer o amigo. E eu não posso, Deus, ir para o inferno por causa de um sentimento medíocre desse. Onde, Deus, a tua palavra em Filipenses 4:7 diz que o Senhor é a paz que excede todo entendimento, e que todos os nossos sentimentos têm que estar guardados, têm que estar em Cristo Jesus. Todo o nosso sentimento. Porque a pessoa, Deus, que mais trata, ou a pessoa que mais conhece sobre sentimento, a pessoa que mais conhece sobre sentimento emocional, a pessoa que mais conhece sobre sentimento psicológico é Jesus. Ele conhece isso muito mais do que nós, porque ele passou por isto em vida. E ele foi com todos esses sentimentos até a cruz e não negou. Cumpriu a missão. Não há pessoa melhor do que colocar os nossos sentimentos nele, porque ele sim pode nos consolar. Então, Espírito Santo de Deus, que esse vídeo venha chegar a essa pessoa que está com esse sentimento ruim hoje, nesse dia 3. Que essa pessoa, Deus, venha ter uma paz no seu coração. Que essa pessoa, Espírito Santo, possa até voltar da ação que ela irá fazer agora, seja de boa ou ruim. Ou melhor, seja uma ação ruim que ela está tentando fazer, que seja repreendido agora no nome de Jesus. Se essa pessoa, Deus, está querendo se suicidar, tirar sua própria vida, ou tentar fazer mal a alguém, que o teu Espírito Santo venha reter esse sentimento ruim e levar para a cruz de Cristo e crucificá-lo lá. E que o teu Espírito venha convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, salvando essa alma do inferno. Então, meu Deus, todo sentimento, todo, concernente ao corpo humano, Jesus conhece. Meu Deus, esteja agora, Deus, nessa leitura, nesses capítulos de Isaías. Porque para alguns, enquanto dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado,
para mim é o poder de Deus. E ligo esta leitura agora na terra para que seja ligado no céu. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Tá ligado? Agora vamos para a leitura. O capítulo 31 ele vem continuando do capítulo 30. Vamos lá. Vou pegar o último versículo do 30 para a gente iniciar o 31. Diz assim, último versículo do capítulo 30. Versículo 35. Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Ai dos que descem ao Egito, capítulo 31, iniciando agora. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém. Ele amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelam tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, e não povoarão, e a espada, não de homem, a consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. 32. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Estarão atentos, e o coração do imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Aleluia. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor.
e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter fala de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui ao ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vídima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivo-vos e ponde-vos maus, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiro e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para a pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Ainda que caia a saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados vós, que semeais sobre todas as águas, e que dás liberdade ao pé do boi e do jumento. 33. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. Ai de ti, despojador, que não fosse despojado, e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despiar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado, sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. A tua exaltação as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-ão o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia. O Líbano se envergonha, se murcha. Saron se tornou como um deserto. Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os paus serão como incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouve vós os que estáis longe, o que tenho feito,
E vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com um fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Estes habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o apagador? Onde está o que conta as torres? Não verá mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os seus olhos verão a Jerusalém, habitarão quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. O morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habita nela será absolvido da sua iniquidade. Aleluia. Essa palavra, ela também está em Salmos 24, quando ele fala: quem subirá ao monte santo de Sião? Quem entrará no templo do Senhor? E responde: aqueles que é limpos de mãos e puros de coração. Então, amados, essa mensagem, se você estiver nessas condições, deixe o Espírito Santo limpar o seu coração. A primeira coisa que ele quer tomar de conta é do seu coração. É dele. Porque o coração, ele é um órgão do tamanho de um punho de uma mão, porém maligno. O coração do homem é maligno. Você sabia disso? Se você não sabia, fique sabendo. O coração do homem é maligno. Não estou falando do órgão. Não esquente com isso. Não estou amaldiçoando o seu coração. E nem dizendo que o seu coração da carne, estou falando da carne, é ruim, é maligno. Não estou falando disso. Estou falando espiritualmente. Espiritualmente falando, o coração do homem é maligno. É por isso que Deus, ele quer que nós entregamos a ele o nosso coração, para que ele venha fazer morada. Porque a partir do momento que ele venha fazer morada no nosso coração, ele estará no controle. Estará no controle dos seus sentimentos, estará no controle das suas emoções, estará no controle das suas vontades, estará no controle das suas ações e das suas atitudes, e dominará aqui, a sua mente. Mas quando você não entrega o seu coração ao Espírito Santo, você fica à mercê do maligno. E esse maligno resume a uma palavra: pecado. Você não dominará ele. Mas Deus, ele te deu ordens para dominar o pecado. O pecado, quem tem que dominar é você. E não o pecado dominar você. É você que tem que dominar ele. Foi isto que ele falou para Caim. Quando ele pergunta: Caim, o pecado jaz à porta,
A porta de quem? Do coração de Caim. E Deus fala assim para ele: cabe a você dominá-lo. Sabe por que você não consegue dominar o pecado? Porque a partir do momento que você está no pecado, o seu coração não é seu, é do pecado. Só quem pode dominar o seu coração é o Espírito Santo de Deus. Quando você entrega a Ele o seu coração, Ele vai fazer morada no seu coração, Ele vai dominar toda a sua vida. Aprenda, irmãos. Sem Jesus, não vai. Sem Deus no controle, não vai. Sem o Espírito Santo nos guiando, também não vai. Oremos para que o Senhor te abençoe neste dia 3 de agosto. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Espírito Santo, por mais um dia de leitura que o Senhor completou em nós. Sabemos, Deus, que esta palavra, esta leitura ela vai chegar a várias pessoas. Aquele Deus que visualizar, ouvir a mensagem, o Senhor salvará esta vida do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor mudará a vida dessa pessoa. Porque, Deus, é somente ler a Tua palavra que nós estaremos andando no caminho certo. Porque somente é a Tua palavra que nos guiará em toda a justiça. Espírito Santo de Deus, gera fé, gera confiança, gera perseverança nos leitores, nos inscritos. Que o Senhor abençoe cada inscrito que chegou no canal. Nos ajude, Senhor, a chegar a 1.000 inscritos, a 1.000 inscritos, antes de finalizar o ano. Creio nesta palavra, creio nesta promessa, creio nestas petições que o Senhor irá responder. E quando o Senhor responder, te louvaremos, porque é assim que Davi fazia. Te louvava quando o Senhor o respondia às suas orações. Em nome de Jesus. Ligo esta oração, Deus, aqui na terra, para que seja ligado no céu. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Tá ligado? Até a próxima leitura, se Deus quiser.